Olá pessoal, tudo bem? Como prometido no vídeo anterior, hoje vamos falar sobre os fatores geográficos do clima e como a geografia vai influenciar no clima do planeta. Bem-vindos ao Falando de Geografia, eu me chamo Jonilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para o vídeo. Bem, o que veremos hoje? O que veremos? Bem, vamos revisar o que é o clima e em seguida veremos os fatores que influenciam o clima. Começamos então com o que é o clima. Bem, o clima é um padrão de condições atmosféricas de uma região ao longo de muitos anos. Muitos anos significa o quê? Para as análises, a partir de 30 anos é o tempo suficiente para se observar o clima de um lugar. Por exemplo, o clima da Amazônia ele é quente e úmido, diferente do clima do deserto do Saara, que é seco e muito quente. Esse conjunto de condições é influenciado por fatores como a altitude e a proximidade do mar, como veremos mais à frente. Agora veremos os fatores que influenciam o clima. Bem, temos a latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, a altitude, a altura de qualquer lugar em relação ao nível do mar, as massas de ar, que são grandes porções de ar que se deslocam pelo planeta, correntes marítimas, que influenciam as temperaturas oceânicas. Temos o relevo, a superfície da Terra ela vai funcionar como uma barreira para o ar, tá? E assim influenciando nos climas das regiões. E temos também a vegetação, que também vai contribuir para diferentes formas de clima. A partir de agora, vamos nos aprofundar em cada um desses que foram citados. Vamos lá. A latitude ela é importante porque determina a quantidade de luz solar que uma região recebe. Por exemplo, áreas perto da linha do Equador, como a gente tem aqui, recebem mais luz e são as áreas mais quentes, como vocês podem observar nessa faixa aqui da imagem da zona tropical. E tanto ao norte quanto ao sul do nosso planeta, são regiões mais frias. E por conta das latitudes, como vocês podem ver aqui, nós temos zonas polar, zona temperada, zona tropical, zona temperada sul e zona polar também, que a gente vai chamar de glacial antártica aqui embaixo, tá? E aí, por conta disso, a gente tem climas diferentes em todo o nosso planeta, por conta das latitudes. Mas a altitude também interfere no clima. A altitude influencia nas temperaturas. Por quê? Pois nas altas montanhas, como os Andes, o clima é mais frio. Isso acontece porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Como eu já mencionei, o Andes tem temperaturas mais baixas lá no seu topo, devido à altitude. Enquanto nas planícies, ou seja, na base dessas montanhas, é mais quente, porque a gente tem altitudes mais baixas. Outro exemplo é o Monte Everest, tá, gente? As temperaturas podem ser extremamente baixas mesmo no verão. Em regiões montanhosas como o Monte Everest, mesmo no verão, você vai ver o pico das montanhas com neve, tá? Alguns livros chamam essa neve de neve eterna, porque ela nunca derrete, mesmo no verão. Esses fenômenos eles são importantes para entendermos como a altitude afeta no clima das regiões. Então, seguimos. A maritimidade e a continentalidade também elas têm influência no clima. Vamos lá. A maritimidade ela traz o climas mais amenos, ou seja, o litoral brasileiro ele é mais fresco. Ah, professora, mas tem sol? Tem sol. A gente tem o vento e também o contato mais próximo com o oceano torna o litoral mais fresco. Quando a gente fala de continentalidade, a gente fala de continente, a parte mais interna de um continente, ou seja, a gente pensa aí de região central do Brasil, região norte do Brasil, que está mais dentro do continente. Então, nessas áreas, a gente tem um clima mais extremo, são mais quentes, porque quanto mais a gente se aprofunda no interior do continente, mais quente vai ficar. Outro fator climático são as massas de ar. As massas de ar são grandes volumes de ar que se formam em determinado lugar, possuindo características específicas de temperatura e umidade. Por exemplo, as massas de ar quente e úmida originadas do Oceano Atlântico podem provocar chuvas intensas e atingir a costa. Essas massas elas influenciam diretamente no clima da região. Então, quando você vê no jornal
assim, que o jornalista vai estar chegando uma massa de ar do oceano, vinda do Oceano Atlântico, uma massa de ar que vai provocar uma semana chuvosa no sul do Brasil ou no sudeste brasileiro. Então você tem aí uma mudança, uma variação desse clima por conta de uma massa de ar que chega nessa região. Normalmente as massas de ar ela interferem por poucos dias, uma semana ou duas no máximo, dependendo do tamanho dessa massa de ar que vai chegar no continente. Como vocês podem observar, no Brasil a gente tem massas de ar diferentes. No verão a gente tem massas de ar quente, que lógico, a maioria é massas de ar quente, como vocês podem observar aí pela legenda da imagem. A massa de ar quente são as de cores vermelhas e as massas de ar fria são no tonalidade azul. E aí, as massas de ar que são úmidas, elas são contornadas de azul claro. E as massas de ar seca, elas são contornadas de amarelo. Então, a gente tem massa de ar equatorial atlântica, massa de ar equatorial continental, quando ela se forma no continente, massa de ar tropical continental, massa de ar tropical atlântica e massa de ar polar atlântica. Então, a gente tem essas variedades de massa de ar. E aí, dependendo da estação do ano que a gente vai ter variações do clima, tá bom? Vamos seguir. Espero que tenham entendido até aí. Se você não entendeu, tá gostando do conteúdo, dá aquela curtida, deixa um comentário legal para incentivar e continuar gravando vídeos, tá bom? Vamos falar agora das correntes marítimas. Bem, as correntes marinhas são como estradas de água que transportam calor pelos oceanos. Um exemplo disso é a corrente do Golfo, que ela vai aquecer o clima da costa leste, como vocês podem ver aqui, a costa leste dos Estados Unidos. Isso significa que a região costeira pode ser mais quente ou mais fria, dependendo da corrente marinha que segue por ela, tá bem? Espero que vocês tenham entendido como funcionam as correntes marítimas. O relevo também influencia diretamente no clima de determinada região. As formas de relevo, como as montanhas, podem atuar como barreira, tá? Vão impedir a passagem de ar e de umidade, criando assim uma zona de sombra de chuvas do lado oposto. Como vocês podem ver aqui na imagem, de um lado a gente tem aí ar quente e úmido que vai formar as nuvens, elas vão condensar e vamos ter a chuva. Inclusive, esse modelo de chuva é chamado de chuva orográfica. E eu tenho um vídeo já no canal sobre tipos de chuva. Dá uma olhada lá para vocês conhecerem os outros tipos. E aí vocês vão ver que o choque das massas de ar com essas barreiras, elas vão provocar a ascensão e a condensação. Então, de um lado vai condensar, chover, só que essa umidade e essas massas de ar, elas não passam para o outro lado, por conta justamente da altitude desse relevo. Em contrapartida, do outro lado desse relevo, a gente tem um ar quente, seco, pouca umidade e pouca precipitação, que é a nossa famosa chuva, ok? Então, o relevo acaba influenciando no clima das regiões. E aí a gente tem, por último, o impacto da vegetação no relação ao clima. A vegetação, ela é fundamental para o clima de uma região. Inclusive, se você observar, a vegetação de uma região vai dizer muito sobre o clima dela. Se é uma região de clima chuvoso, com muita umidade, a gente vai ter uma vegetação densa, de árvores grandes. Se for uma região de clima seco, pouca precipitação, a gente já tem uma área com a vegetação mais escassa, com árvores de pequeno porte, arbustivas, por exemplo. Como vocês podem observar, as florestas elas vão ajudar a manter a temperatura agradável e a umidade do ar, que influencia assim no clima local. Sem elas, o clima poderia ficar mais quente e seco. A prova mais simples disso é se você pegar num dia de verão e caminhar pela sua cidade em áreas que não são tão arborizadas. Você sente aquele calor, aquela secura do ar, sabe? E aí, de repente, você passa por uma área que já tem uma arborização, tem um corredor de árvores, que tem aquela sombra, já tem uma ventilação melhor, circulação do vento nessa região. Então, você sente
a diminuição daquela temperatura e o clima fica mais agradável, tá? Essa é a magia de se ter uma vegetação, uma cidade arborizada, por exemplo. Então, sim, a vegetação ela é importante e ela vai sim influenciar no clima das regiões. Vamos, o que que a gente tira de conclusão, então, professora, com relação a esses fatores geográficos? Bem, fatores geográficos moldam-se o clima, é fato. A altitude mais elevada torna um clima mais frio, massa de ar influencia na precipitação das regiões, correntes marítimas afetam a temperatura costeira, tá? Litoral do continente, e a vegetação é importante para o equilíbrio climático. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Não se esqueçam de curtir e inscrever no canal. Tchau!